Paz do Senhor para todos os irmãos que está assistindo a esse vídeo neste momento. Mais uma vez eu gostaria de deixar aqui uma palavra de Deus para que nós venhamos refletir sobre ela, o que Deus tem a nos ensinar. Ela está na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 8, a partir do versículo de número 22, que diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, e esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Antes de iniciar aqui a explicação desse texto, gostaria de agradecer a todos vocês que têm parado para ouvir a mensagem do Senhor Jesus. E as minhas orações é que Deus abençoe a você, que Deus abra o teu entendimento, o teu coração, e você passe a ter um olhar santo, um olhar abençoado com relação às Escrituras Sagradas, porque ela é um alerta para nós. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é uma carta de um pai amoroso para o seu filho. Então todos que têm acesso a essa carta de Deus, que é a Bíblia, nós temos de Deus, da parte de Deus, um despertamento, um viver melhor. Amém? Então nessa carta aqui, eu quero logo deixar uma pergunta, e ao longo do sermão, ao longo da explicação, nós viemos achar algumas respostas para essa pergunta. Tipo, em que você tem colocado a sua esperança? Onde está a sua esperança? Paulo, ele fala aqui nessa carta, nesse momento, nesse texto, dizendo o seguinte: sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Paulo ele vai falar neste texto pelo menos de 3 gemidos. Um deles é o gemido da criação. O segundo desses gemidos é o gemido dos crentes. E o terceiro gemido que Paulo fala nesse texto é o gemido do Espírito Santo. Agora, vamos aqui para o primeiro gemido, que é o gemido da criação. Observa comigo. Você que talvez esteja vivendo uma vida longe dos caminhos do Senhor. Talvez você que esteja vivendo uma vida que não tem se aproximado do Senhor. Cabe aqui uma pergunta nesse primeiro gemido. Você consegue imaginar o sol, o nascer do sol bonito, com prazer? Você acha que o sol ele tem prazer de dar um lindo raiar do dia para nós? Para as pessoas que, após desfrutar de algo tão bonito, tão maravilhoso no nascer do dia, para que a pessoa ele venha ter uma vida totalmente desprovida de Deus, totalmente desligada de Deus? Paulo está dizendo que a natureza ela está com gemidos, como dores de parto. Diga-se de passagem, as mulheres, quem diz que essa é uma das piores dores que existe. Paulo está comparando o gemido da criação de Deus como um gemido, como dores de parto. E o que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós percebemos que tudo que a natureza produz, ela não produz com prazer. Ela não tem prazer em ter um raiar do sol bonito.
ela não tem prazer em dar um pôr do sol bonito para que a pessoa ele venha gastar a sua vida ou viver desfrutando do pecado. A gente entende que essas coisas acontecem para que nós venhamos ter um despertamento do Senhor. Você consegue imaginar a terra produzindo frutos maravilhosos para nos alimentar com prazer? Não. Paulo está dizendo que a terra geme com dores de parto. Então a terra ela não produz frutos, ela não produz o alimento para os seres humanos para que ele possa viver desfrutando do pecado. A terra ela não produz nada disso com prazer, meu. Talvez você entre em um grande supermercado e veja uma das partes do supermercado lotada de frutas de todos os tipos. Talvez você não para imaginar, segundo esse texto, de que a terra produziu tudo isso para nós nos alimentarmos, mas foi com gemidos, foi com dores. Então vale a pena valorizar o que Deus tem produzido para nós. A palavra de Deus, ela traz aqui um outro gemido. É o gemido dos crentes. Ela diz aqui, Paulo diz o seguinte: e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Observamos nesse texto que não só a terra geme, mas também os cristãos, os servos de Deus também gemem. E por que que eles gemem de dores também? Porque todo cristão, todo servo de Deus que vive pautado na Bíblia Sagrada, que segue as orientações de Deus, você acha que ele tem prazer em ver a corrupção? Você acha que ele tem prazer em ver tantos estupros, tantos assassinatos, tantas violências, tanta corrupção na política, tanto descasos para quem não tem um teto, para quem não tem um alimento para se sustentar, tanto descaso para as pessoas que vivem abandonada? Você acha que um servo de Deus autêntico, um cristão, tem prazer em ver essas coisas? É por isso que assim como a terra geme, os cristãos também gemem. Paulo chega a dizer nesse mesmo texto, uns versículos antes do 22, ele chega a dizer o seguinte, no versículo 20, porque a criação, no versículo 19, porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a criação, ela está com bastante expectativa. Ela não vê a hora da transformação dos filhos de Deus. Ela não vê a hora da chegada de Jesus para resgatar o seu povo, para transformar o seu povo desse corpo corruptível em um corpo incorruptível, num corpo semelhante ao dele, um corpo glorioso. Os cristãos, servos de Deus, eles estão nessa expectativa. A criação de Deus, a terra também está nessa expectativa de que Jesus venha logo, de que Jesus transforme logo os seus servos. A gente observa nesse texto que os servos de Deus, eles gemem, e eles têm motivos para gemer. Os servos de Deus, todos nós, servos de Deus que estamos ligados na palavra de Deus, que nós vemos que esse sistema do mundo é um sistema corrupto, é um sistema iníquo, regido por Satanás. Nós não estamos contentes. Isso nos traz dores, isso nos traz gemidos, isso nos traz uma expectativa para que Cristo venha logo, para que Cristo venha resgatar a sua igreja. Isso nos traz uma insatisfação com essa terra, porque talvez se eu perguntar para você agora, você está satisfeito com o que nós estamos vivendo hoje, na política,
nos governos? Você está contente com o que você vê na área da segurança, da educação, da saúde? Você está contente com tudo isso que você vê? Creio que a resposta deve ser não. Há um descaso muito grande em tudo isso. Nós não vemos a hora que Cristo venha e resgate a sua igreja, tire a sua igreja dessa situação. E a terra também, a criação de Deus, como Paulo diz, porque há ardente expectação. A igreja, a terra, o planeta, a criação de Deus, ela arde em expectação, em expectativa de uma renovação, de uma transformação dada pelo nosso Criador e Senhor Jesus Cristo. Observe que a terra geme, os cristãos gemem, e nós vemos aqui também um outro gemido. Esse gemido agora é o gemido do Espírito Santo. A palavra de Deus chega a dizer no versículo 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo que habita em nós, ele mora dentro de nós. Ele sabe que nós estamos sofrendo por dentro. Ele sabe que nós não estamos contentes com tanto sofrimento. O Espírito Santo, ele sente as nossas dores, ele geme juntamente conosco. Ele intercede por nós diante do Pai, mostrando o nosso sofrimento, mostrando as nossas dores, mostrando as nossas lamentações, as nossas decepções com este mundo, com esse sistema que não nos agrada. Talvez se eu perguntasse para você, você está contente em ver essa pandemia assolando as pessoas? Quantas pessoas têm morrido de fevereiro para cá? Quantas pessoas têm morrido em decorrência dessa pandemia? Quantas pessoas têm se afastado umas das outras, têm se isolado? Tudo por causa de um vírus. Tudo por causa de algo que talvez seja gerado pelo homem. São coisas que nos entristecem. E nós não estamos contentes com essa situação. Jesus tem uma palavra de orientação para nós. O Espírito Santo, ele está diante de Deus, intercedendo por nós, juntamente com o nosso Salvador Jesus. Ele está intercedendo. Ele está apresentando a Deus o nosso gemido. O Espírito Santo, ele sente esse gemido e, como diz a Bíblia, ele geme juntamente conosco. É algo para que nós venhamos refletir. Comece a observar a natureza. Comece a observar o quanto que, mesmo debaixo de tanta situação, mesmo debaixo de tanta assolação para com a natureza, mesmo assim ela consegue produzir algo para mim e para você. Eu quero dizer para você que está ouvindo, se nós que somos pessoas pecadoras, que somos pessoas falhas, se nós não conseguimos ficar contente com tudo que está acontecendo, agora tente imaginar Deus. Você acha que Deus não está irado com essa terra? Você acha que Deus não está a ponto de derramar a sua taça de ira e acabar com toda essa situação que nós estamos vivendo?
Deus está prestes a acabar com tudo isso, meu irmão. Deus não está contente com os estupros que está acontecendo. Deus não está contente com essas matanças que existem. Deus não está contente com essa frieza que está acontecendo na humanidade, a frieza de ver tantas pessoas morrendo e ninguém sente nada. Tem virado algo comum na vida de muitos por aí. Deus não está contente. Então, nós temos que louvar a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, ter entregado a sua vida lá naquela cruz do Calvário. Se tem uma coisa que conseguiu aplacar a ira de Deus contra nós, foi o sacrifício de Cristo lá na cruz. É a única coisa que consegue aplacar a ira de Deus sobre a tua vida, que talvez esteja vivendo na prostituição, nos jogos, nos roubos, nos vícios. Existe um meio para que Deus venha ter a ira dele aplacada com relação a você. É você se entregar para Jesus. Não existe outro meio, meu irmão. Não existe outra válvula de escape a não ser entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Se tem uma coisa que ainda consegue alegrar o coração de Deus, é quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus. Entregue a tua vida a Jesus. Diga: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não consigo viver sem Ti. Nós não conseguimos viver sem o Senhor. Eu não consigo imaginar o ser humano sem Deus. Tenta imaginar o mundo sem Deus. Porque tudo que é produzido nesta terra é mediante a vontade de Deus. Então nós, sem Deus, nós não somos nada. Eu vou parar por aqui. Eu quero agradecer a Deus por você ter ficado até esse momento ouvindo a palavra do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus quer te salvar. Ainda há esperança. Ainda há salvação, ainda há tempo. Por isso, não deixe para amanhã. Entregue a tua vida ao Senhor. Amém? Se você quer entregar a tua vida ao Senhor, entre em contato comigo. Por meio desse canal, entre em contato. Eu vou estar orando por você, eu vou estar apresentando a tua vida para Jesus. Para que Deus, Ele venha cuidar de você. Assim como Ele tem cuidado de todos os cristãos até hoje. Que a paz de Cristo esteja no teu coração. Amém.